sejam bem-vindos. Nossa, parece que o frio tá chegando forte, hein? O que vocês acham? Será que é só eu que estou sentindo frio ou vocês também estão sentindo? E aí? O que nós vamos falar hoje? Tem assunto? Será que nós temos assunto? Olha aqui. Vamos ficar de olho na cidade? Contamos com vocês, hein? Vamos ficar juntos de olho na cidade? Ai, cada coisa que nós somos obrigados a ver e acontecer. Vou inverter um pouco a matéria que eu ia falar. Vamos falar um pouquinho? Um trabalhador de Mogi Guaçu pega o caminhão, vai até a rodovia Castelo Branco e lá causa um acidente. Me fez lembrar aquela música dos dois caminhoneiros em que um fala para o outro assim: volta, vai ver meu filho porque eu não vou. Olha que situação trágica que aconteceu com este motorista de caminhão, um guaçuano trabalhando. Veja a matéria. Um caminhoneiro de Mogi Guaçu perdeu a vida em um grave acidente registrado nesta terça-feira, dia 3, na rodovia Castelo Branco, SP-280, na altura do quilômetro 177, na cidade de Bofete. O acidente aconteceu pouco depois das 6 horas da manhã, momento em que chovia na região, quando, por razões ainda a serem apuradas, o veículo saiu da faixa de rolagem e tombando sobre o canteiro lateral. A fatalidade ocorreu após a carreta Mercedes-Benz, que efetuava o transporte de uma carga de papel, conduzida pelo motorista, perder o controle e tombar. Por isso que eu falo, quando tiver um acidente na beira da rodovia, não pare. Você pode provocar outro acidente. E neste caso aqui, um guaçuano perdeu a vida. Capotou o seu caminhão e perdeu a vida. É o que eu falo. Quanto vale uma vida? Quanto custa uma vida? Está aí, ó. Mogi Guaçu, mais uma vez, triste por uma situação que não sabemos se foi em razão de névoa, neblina, problema com o caminhão, não foi nada. Mas está aí, ó. Vamos levar nossos sentimentos e condolências aos familiares. Esse fato aconteceu terça-feira, bem tarde da noite já, só para vocês saberem o que está acontecendo. Tá bom? Bom, apesar de uma situação trágica como essa, nós temos que falar agora de uma situação muito boa que aconteceu em nossa cidade. Vocês acreditam que herói não tem idade? Você pode praticar uma boa ação em qualquer idade, em qualquer lugar. Hoje nós vamos mostrar um ato heróico de um jovem de 11 anos. Olha só que exemplo a ser seguido. Um jovem de 11 anos, com a sua perspicácia, percebeu que uma pessoa estava passando mal, foi verificar, de longe, lógico, acionou o corpo de bombeiros, olha só o que esse jovem de 11 anos fez, acionou o corpo de bombeiros foi ao local, constatou realmente que tinha um indivíduo passando mal, uma pessoa passando mal, socorreu e conduziu à unidade de saúde médica. Eu falo para vocês, este exemplo é que os vereadores deveriam sim prestigiar e oferecer para ele uma comenda, não sei quais as que o Poder Legislativo pode fornecer, parabenizar esse jovem, e isso sim nossos vereadores deveriam fazer.
pois este é um ato que merece ser replicado. Veja a matéria. O jovem Lineker Uriel, de 11 anos, evitou o que poderia ser uma fatalidade nas margens do rio Mogi Guaçu, na região do Jardim Iguatemi, próximo ao pontilhão da Gutierrez. O garoto foi o responsável pelo acionamento do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira, dia 3, depois de ouvir gritos de socorro vindos de um homem que se encontrava ferido pelo local há aproximadamente 19 horas. O estudante relatou que passava pela via próxima e percebeu que alguém pedia por socorro. Imediatamente, o próprio Lineker discou 193 informando a situação. Equipes de salvamento foram deslocadas e conseguiram localizar a vítima em um local de difícil acesso, ferido e informando aos agentes que não se lembrava do ocorrido, com sinais de confusão mental. Depois de prestar os cuidados iniciais e efetuar a remoção do homem, ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Dr. Tabajara Ramos. Olha o nosso herói aqui, ó. Tá vendo? 11 anos. Ou melhor, olha os nossos heróis aqui todos, ó. Olha os nossos heróis aqui e o nosso herói Mirim. Ele, pela sua perspicácia, que ajudou a salvar a vida de uma pessoa, e os nossos heróis que foram em socorro. Então, parabéns a todos os nossos heróis que estão nessa foto. Nosso herói Mirim e coisa. Agora eu falo, vereadores, pegue esse exemplo aqui, leve para a Câmara Municipal e realmente façam uma homenagem a ele. Esse, sim, merece ser homenageado pela Câmara de Vereadores de Mogi Guaçu. Está aí, ó. Às vezes vocês fazem tantas blá, blá, blá. Por que vocês não aproveitam e não fazem uma homenagem para esse jovem? Sem falar que é o seguinte, vai ser um incentivo para outros tantos jovens da nossa cidade. Só para ter noção, hein? E um dos depoimentos que ele fala foi de um curso que ele aprendeu na escola. Se não me falha a memória, esse jovem, ele teve aula com o Leandro, que inclusive já veio aqui várias vezes. Ele faz um curso nas escolas de bombeiro nas escolas. Olha só aqui, para vocês verificarem que está produzindo, surtindo fruto essas árvores. Nós precisamos sim incentivar ações como essa. Olha só, o curso Bombeiro nas Escolas, um jovem de 11 anos, com seu aprendizado, já ajudou a socorrer uma pessoa que estava precisando de ajuda. Está aí, ó. Vocês estão vendo? Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Cada vez quanto mais eu subo, mais eu vejo que as coisas são, viu? Mas vamos continuar. Agora eu vou falar para vocês de um fato. Não aconteceu em Mogi Guaçu. Não é de Mogi Guaçu, mas envolve menores. E é isso que eu quero falar para vocês. Fatos envolvendo menores, tá bom? Esse caso aconteceu numa cidade longe daqui, envolvendo um padre e menor. Mas nós vamos trazer para a nossa realidade em Mogi Guaçu. Vejam a matéria. Policiais civis prenderam em São Carlos um padre investigado por estupro de vulnerável em Indaiatuba. A prisão temporária foi expedida pela Justiça depois que o religioso intimado não se apresentou à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Após o jantar, o padre convidou o adolescente para ir até a casa dele, que fica localizada em cima da igreja, e a vítima aceitou. Na residência, o padre tentou massagear as costas do adolescente, que recusou. Mas o padre, então, ofereceu uma dose de uísque para a vítima ficar mais relaxada. E o menor, após ingerir a bebida, ficou levemente embriagado, tonto e desorientado, chegando a apresentar confusão mental.
O adolescente chegou a enviar mensagem para o padre, avisando que contaria tudo para os pais, e o padre ameaçou que, se ele revelasse o caso, se jogaria de uma ponte. Com medo, o adolescente chegou a dizer para a mãe que queria se matar em razão do que aconteceu. Preocupado com o psicológico do filho, o casal levou a vítima ao hospital e depois um plantão policial. Vamos esquecer religião, tudo mais, tá? Eu vou ater ao fato de menor ser assediado. Nesse caso da matéria, foi oferecido bebida alcoólica ao menor, que literalmente menor de idade, e depois aconteceu o ato libidinoso. Vamos trazer para a nossa realidade em Mogi Guaçu? Vamos trazer para a nossa realidade. Cada um vai imaginar o seu cenário. Normalmente dentro de casa, crianças sendo abusados por parentes, por irmãos, padrastos, pais, amigos, vizinhos, e às vezes a família se cala. A criança mostra, a criança muda comportamento. E às vezes a família se cala e esquece que esse vai ser um trauma que ele vai levar para o resto da vida. Vocês imaginam agora uma criança ser estuprada dentro de casa? Imagine uma criança ser estuprada dentro de uma escola. Imagine uma criança ser assediada em casa, ser assediada na escola, e a família se cala e as pessoas envolvidas na escola se calam. O coronel, mas tem lei, tem ordem. Tem lei, tem ordem, mas se não houver realmente apoio, como é que fica? Vamos continuar um pouquinho para falar sobre isso? Lembra que eu falei para vocês de uma criança no Jardim Guaçuano, que eu procurei o secretário de assistência social? Que ele falou assim, você tem que fornecer o nome da criança, nome do pai, nome da mãe, endereço da criança, o que ela vai... Quer dizer, eu tinha que fazer uma investigação para levar pronto para eles. Agora eu pergunto, quantas denúncias são feitas e muita gente põe a mão em cima e fala assim, não vamos fazer isso para não dar repercussão. Vocês acham que não tem isso? Vamos olhar nas escolas de uma maneira geral. Vamos olhar em especial a periferia. Pois tem pessoas que olham somente dinheiro. Olham apenas para não trazer problema para si. Imagine uma criança ser assediada na escola e diretor cala, professor cala, assistentes, aqueles professores que agora são de acompanhamento agora, que nem sei, se calam. Se uma pessoa fala, nossa, não fala nada que senão vai trazer problema para a escola. Será? Não dá, senhores. Só para vocês terem noção da situação. Às vezes a gente recebe aqui na TV denúncias de assédio na escola, só que nós não podemos mostrar porque a família não quer tomar providências. A direção da escola não quer tomar providências. Sabe o que acontece? Vamos pôr panos quentes na situação. Está aí. E não fica vocês achando que nós não estamos sabendo desses fatos. Estamos sabendo sim. Mas nós não podemos falar nada, porque a própria família tem que tomar providências. Tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Rotavírus.
Deus, tem vacina? A vacina de HPV É só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Varcina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Ai, é isso daí. Vamos lá, gente. Coronel, o senhor fala tanto de Mojimirim. Por quê? Porque Mogi Guaçu está aqui do lado, separado por uma avenida. São duas cidades conurbadas. Conurbada quer dizer uma grudada na outra, só para vocês saberem. Se lá está assim, por que nós não podemos ter aqui? O que impede Mogi Guaçu ter de só pegar as boas ações? Lembra quando eu falei para vocês? Só fazer um parênteses. Lembra quando eu falei para vocês dos uniformes escolares? Que lá em Mojimirim era um valor, aqui era muito superior? Que lá em Mojimirim pagaram o uniforme, que Mogi Guaçu não ia ter mais uniforme nas escolas por pelo menos mais uns 3, 4 anos? Aconteceu, esse ano não recebeu uniforme. E não vai ter. Não vai ter esse ano, não vai ter o ano que vem e não vai ter no outro. Então vamos pegar agora a situação de Mojimirim e eu vou falar de Mogi Guaçu, pois esse final de semana vai ser muito mais frio. Vai ser muito mais frio. Vejam essa matéria de Mojimirim. Desde sua inauguração em 11 de setembro de 2022, a Casa de Passagem Travessia, localizada no bairro Mirante, já retirou mais de 30 pessoas em situação de rua das calçadas de Mojimirim. O espaço atua com foco no acolhimento temporário e atendimento psicossocial. Entre os serviços oferecidos estão pernoite, com banho, roupas, alimentação e kit de higiene, além de orientação social, busca ativa, acesso à saúde, emissão de documentos civis e mediação de contato com familiares. Em quase 3 anos de funcionamento, a unidade soma cerca de 9,8 mil atendimentos de pernoite e 240 acolhimentos. O trabalho de abordagem de rua é realizado semanalmente, com reforço durante o inverno. Quem aceita o acolhimento é levado à casa de passagem. Aqueles que recusam recebem mochilas com cobertores, itens de higiene e roupas de frio. Em casos específicos para pessoas de fora da cidade, é possível o fornecimento de passagens para retorno ao município de origem. A atuação da casa conta com apoio da Guarda Civil Municipal, que também realiza abordagens e encaminhamentos ao serviço. Mojimirim tem uma casa-abrigo para receber as pessoas que precisam de abrigo nessa época do ano. Detalhe, essa casa funciona desde 2022. Esta casa funciona desde 2022. Mogi Guaçu agora, sabendo que vai fazer um frio intenso na cidade, criou um abrigo temporário. Nem vou falar mais nada, porque daqui a pouco vai trazer mais problema. Será que a prefeitura não dá dinheiro para nenhum abrigo aí
recolher morador de rua. Por que será que não está recolhendo, né? Por que será que não está recolhendo? Precisou criar um abrigo temporário. Mas vamos voltar aqui em Mojimirim. Mojimirim, nessa casa, atendeu aproximadamente, nesse período, desde 2022, 10 mil atendimentos. Olhe bem, de 2002 até agora, aproximadamente 10 mil pessoas foram atendidas. 240 acolhimentos. 240 acolhimentos. Mas o fato que mais me chama a atenção é isso que eu falo para vocês que vai vir agora. Eles não vão lá simplesmente dar um banho e roupa e comida. Não. Eles fazem um acompanhamento social dessa pessoa. Eles fazem um acompanhamento social dessa pessoa. Sabe o que eles providenciam? Vou falar para vocês. Banho, roupa, alimentação, kit de higiene pessoal. Sabe assim, escovar os dentes, sabonete para tomar banho, desodorante, kit de higiene pessoal. Se não tiver documento, emitir um documento para essa pessoa. Olhe bem, ele passa a ser de lá um cidadão, porque vai ter documento. Passa a ser um cidadão com documento. E essa é a parte que eu entendi que foi mais importante de todas. Eles fazem um contato com os familiares, mas não é simplesmente, seu parente está aqui. Não é isso. Eles realmente fazem o acompanhamento da família e dessa pessoa que está precisando de ajuda. Fazem essa união e fazem o acompanhamento entre ele, essa pessoa e seus familiares. Isso é que é importante. Não é simplesmente pegar, deu banho, deu roupa, tá bom, já está feito. Não é isso. São seres humanos. Têm que ser tratados com respeito e dignidade. Por isso que eu falo. Sabe o que Mogi Guaçu fez? Coloca para nós aí. Mogi Guaçu faz isso, ó. Tem a foto aí da postagem de Mogi Guaçu? Cria um abrigo, aí ó. Cria um abrigo temporário em situação de rua. Resolve. Cadê o acompanhamento social? Seus familiares. Nossa vida. Eu fico pensando que valor que essas pessoas dão para os seres humanos que precisam de ajuda. Luizinho, eu sempre lembro das suas palavras que você me falou na Praça da Capela. Aquilo me marcou demais. Eu não vou esquecer jamais as suas falas que você me falou na época em que você estava aqui, ó, na rua. Que você falou com todas as letras que você estava aqui. E eu não vou esquecer jamais. Saiba que você vai ser um exemplo para mim, que vai nortear meu trabalho todas as vezes que eu vou falar sobre morador em situação de rua. Mais uma vez, Luizinho, obrigado pela contribuição que você fez à minha pessoa. Eu, particularmente, não vou esquecer jamais. Bom, lembra que ontem eu coloquei um áudio para vocês? Eu acho que eu estou com ele aqui de novo. Vou mostrar para vocês o áudio aqui. Ó, ele é um pouco baixo. Vamos ver se a gente consegue ouvir bem pertinho. Coronel Costa, João, tudo bom? Bom dia pro senhor aí. Acredito que o senhor deve estar preparando para entrar pro jornal aí. Saiu dia 29 de maio. Em segunda instância foi ganho aqui o Canaã, tá? A questão da enchente. Caiu a causa, ganhou em segunda instância. Eles recorreram segunda instância e foi ganho. Tá bom? Só avisar o senhor aí. Muito obrigado, um bom dia. Esse áudio nós mostramos ontem. Aí eu falei que eu ia analisar o processo e trazer hoje a resposta. Mas quando eu estava analisando o processo, me veio à memória as falas de um vereador na tribuna da Câmara Municipal. Me veio essas falas na memória da Câmara.
esse vídeo. Revejam. Avisamos que havia enchente, avisamos que ia acontecer. Infelizmente, não nos escutaram mais uma vez. E agora eu pergunto, quem vai pagar os móveis? População, venha na prefeitura cobrar os móveis, viu? Secretário de obras, prefeito, eles têm que pagar os móveis, são responsáveis para pagar os móveis. Todos os prejuízos, coloquem no papel, procurem um advogado e cobrem da prefeitura. Se quiserem que eu coloque um advogado à disposição, pode procurar esse vereador. Vamos processar a prefeitura, a responsabilidade dela. Ela tem que arcar com os prejuízos. Tem que entrar com ação contra a prefeitura. Se precisar, é só verificar com ele que ele ia providenciar advogado do gabinete dele. Foi isso? Foi isso que ele falou? Vocês ouviram? É? Sabe o que aconteceu? O João ouviu o que ele falou. O João ouviu o que ele falou e entrou na justiça com esta ação. Vejam só. Coloca a ação para nós que o João entrou aqui. Consegue dar um close para nós aqui no nome dele? Ele nos mandou o áudio. E ele entrou na ação sozinho. Está aqui, ó, o nome dele. Ó. O nome dele sozinho. Ó. João, parabéns por você ter caminhado. Você deu um grande passo para Mogi Guaçu. Ele entrou na ação. Sabe quando que ele entrou com a ação? Põe a data para nós aqui, por favor. Ele ouviu o que o vereador falou e entrou na ação. Olha a data aqui para nós. Consegue dar um close? É que eu quero mostrar com o documento para todo mundo ver. Para todo mundo ver. 22 de fevereiro de 2021. Está aqui, ó. Essa foi a data que ele entrou com a ação. 22 de fevereiro de 2021. Em razão dessa ação, que foi caminhando, foi caminhando, até que o juiz deu uma sentença. Essa sentença que é muito interessante. Tem a sentença para colocar para nós, hein? Eu acredito que deva estar mais ou menos por aqui, a parte que eu quero mostrar para vocês. Ó. O vereador não pediu para entrar na justiça? Pois bem, ele entrou. Consegue dar um close nessa parte aqui, ó? Aqui, ó. Essa parte aqui. Isso aqui, ó. Com base na ação do João, ele condenou a prefeitura municipal a fazer realmente um trabalho naquela região, Canaã, Santa Terezinha, de 180 dias. Está aqui, ó. 180 dias. A prefeitura tem 180 dias, prazo judicial, decisão judicial não se critica, se cumpre. O juiz deu decisão de 180 dias. Mas como foi uma decisão em primeira instância, a prefeitura recorreu. Mas o prefeito não era aquele que falou assim, entre com a prefeitura, que a prefeitura tem que pagar. A prefeitura foi condenada a pagar para ele. Detalhe, a prefeitura foi condenada. Só que ele, como vereador, falou uma coisa e agora como prefeito, não está falando aquilo que ele falou como vereador. Se a prefeitura tem que pagar, por que que ele não paga e ele fica recorrendo? Essa decisão foi recorrida. Fala-se como vereador, como prefeito, esquece tudo que falou como vereador. Eles recorreram. A prefeitura recorreu. Já era gestão do atual prefeito. Foi para o tribunal. Sabe qual foi a decisão do tribunal? Coloca para nós. Lembra o áudio que o João nos mandou? Os desembargadores
olhe só, hein? Isso que é importante. Os desembargadores determinaram que a sentença de primeiro grau foi perfeita. Tem que ser cumprida à risca. Está aqui, ó, a decisão do tribunal. Será que a prefeitura vai recorrer agora para Brasília? Ou será que o prefeito vai cumprir o que ele falou como vereador, que a prefeitura realmente tem que pagar? Vocês estão vendo? Por isso que eu falo para vocês da importância do seu voto. Está aqui, ó. Então eu vou repetir novamente o vídeo do prefeito quando era vereador para entrar contra a prefeitura. E eu falo para vocês, vocês têm que entrar com ação contra a prefeitura, sim. Nesse caso, já tem uma condenação para providenciar que todo aquele fato seja resolvido em 180 dias. Pastora Taíde, pega esse processo aqui e divulga para todo o pessoal aí entrar com ação na justiça. Quanto mais pessoas entrarem, vocês podem ter certeza, a prefeitura vai ter que realmente resolver o problema do Santa Terezinha. Está aqui um exemplo concreto de que realmente entrar na justiça funciona. Vamos ver de novo, antes de encerrar o jornal, as falas do então vereador, hoje prefeito, falando para entrar com ação contra a prefeitura. Avisamos que havia enchente, avisamos que ia acontecer. Infelizmente, não nos escutaram mais uma vez. E agora eu pergunto, quem vai pagar os móveis? População, venha na prefeitura cobrar os móveis, viu? Secretário de obras, prefeito, eles têm que pagar os móveis, são responsáveis para pagar os móveis. Todos os prejuízos, coloquem no papel, procurem um advogado e cobrem da prefeitura. Se quiserem que eu coloque um advogado à disposição, pode procurar esse vereador. Vamos processar a prefeitura, a responsabilidade dela. Ela tem que arcar com os prejuízos. Quando vocês verem um vereador aqui na tribuna falando, não fiquem comovidos achando que ele vai providenciar aquilo. Então, não fiquem acreditando, eu sou oposição, estou criticando. Quando estão realmente na prática, está aqui o exemplo. Quando o vereador falou um monte de coisa, como o prefeito esqueceu tudo. Não fique comovido com o que o vereador fala aqui. Vejam o que ele faz na prática. A Bíblia já é bem sábia quanto a isso. Vejam as suas obras, o que ele faz na prática. Pense nisso. Não esqueçam, hein? Seu voto é importante. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Grandíssimo e forte abraço a todos. E até amanhã. Lembrando, hein? Amanhã é sexta-feira.